Ok, estamos de volta com o programa Rio Branco Notícias, ao vivo aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1 SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Bom dia para você que nos prestigia na capital e também no interior. São 11 horas e 24 minutos agora. Nós temos aqui o apoio do Arasuper e também do Aramix, que juntos compõem a melhor, a maior e mais antiga rede dos supermercados do Acre. Veja o VT e descubra por que o Arasuper continua preocupado com a sua estabilidade, a sua sustentabilidade, a sua praticidade, sua e de sua família. Veja o VT. Pra quem não tem tempo não, Arasuper tá na mão. Pra clicar, pedir, chegar, pra comprar com proteção, Arasuper tá na mão. Um novo jeito de comprar e as ofertas aproveitar. Pelo app ou pelo site, leve o mais com promoção. Arasuper tá na mão. O Arasuper agora tá na mão com o Arasuper E-Commerce. Baixe o app ou acesse o site arasuper.com.br e experimente. Arasuper sempre ao seu lado e agora na palma da sua mão. O Arasuper está na palma da sua mão, então não abra mão do Arasuper, ok? 11 horas e 25 minutos no Acre. Hoje é dia de Cine Espetacular aqui no SBT, você já sabe, né? Com o filme Demolidor, o Homem Sem Medo. Isso mesmo, Demolidor, o Homem Sem Medo, hoje aqui na TV Rio Branco, canal 8.1 SBT. Veja então. Mas me diga uma coisa. Como se mata um homem que não tem medo? Colocando medo nele. Eu não sou bandido. Demolidor é meu. Buscaria justiça de uma forma ou de outra. O Homem Sem Medo, Demolidor, hoje você não pode perder. Bom, tenho o prazer de conversar agora com o jovem advogado André Silva, porta-voz da Rede de Sustentabilidade, acreano de senador Guiomar, agora brilhando na capital. Seja bem-vindo. Prazer recebê-lo aqui no programa. Obrigado, o prazer é nosso, viu, Muniz? Bom dia a você, bom dia a todos que nos assistem através da sua grande audiência, viu? Muito obrigado, em nome de toda a equipe, pela parte que nos toca. Se não for pedir muito, antes de entrarmos de fato no nosso assunto principal, sim, à vontade. Eu gostaria que você fizesse uma pequena explanação sobre a sua vida profissional. Ah, né? Que legal. As dificuldades que você encontrou para chegar até aqui. Hoje é muito fácil, você é advogado, isso, na área trabalhista, na área de civil, previdenciário. Mas lá atrás não foi nada fácil, né? Só você e sua família sabem o que enfrentaram para superar os obstáculos, né? Vencer as dificuldades e chegar onde chegou. E aí? É verdade. Então, Muniz, assim como para todos, né? Para todos acrianos, para todo brasileiro, a vida não é fácil, né? Mas graças a Deus, com a força e a inspiração divina e muita determinação, apoio familiar, apoio dos amigos, aqueles mais próximos, a gente vai vencendo as barreiras, superando os obstáculos. E chega uma época na vida que a gente começa a colher alguns frutos, embora continue semeando outra semente para poder a colheita nunca parar, nunca cessar. Como você disse, eu sou natural do município de Senador Guiomar. Um bom dia especial aos moradores de Senador Guiomar. Isso, né? Muito bem. Os que nasceram lá e os que optaram por morar lá. Tem muita gente daqui que optou por morar em Senador Guiomar. Exatamente. Uma cidade agradabilíssima, né? Demais, demais. Uma cidade... Pequena, mas muito acolhedora. Muito acolhedora, muito próximo de Rio Branco. Sim. E eu nasci na zona rural do município de Senador Guiomar. Qual região? No ramal Santa Maria. Ramal Santa Maria. Na BR-3, pertinho. Para ser preciso com você, Muniz, no quilômetro 7, lote 64. Então você conhece o meu amigo Walter Damasceno ali na curva do Tucumã? Conheço. Então, nasci na zona rural, estudei na zona rural até concluir a 8ª série, depois vim para Rio Branco em 2002, para fazer ensino médio, cursei o ensino médio na Escola Lorival Pinho, no 2º Distrito, onde tenho
a grata satisfação de preservar as amizades do ensino médio até hoje. Aliás, a vocês, amigos do ensino médio, fico muito feliz quando revejo e espero que vocês continuem de bem para melhor, viu? E aí depois tive o privilégio de ganhar uma bolsa de estudos na faculdade da Igreja Adventista, onde eu me reencontrei novamente com a comunidade... Você é adventista? Não, não sou. Mas meu primeiro contato com a escola foi com a Igreja Adventista. Certamente você tem uma gratidão muito grande. Tamanha. São de valores e princípios exemplares. Aliás, eu aconselho sempre que posso os pais a matricularem seus filhos na rede de ensino da Igreja Adventista. Sim. Nós temos um colégio adventista temos aqui, tradicional. Tradicional. E eu estudei, fiz da primeira à quarta série na Igreja Adventista, na comunidade adventista que tinha lá no ramal Santa Maria, onde eu nasci, como eu lhe disse. E aí depois perdi o contato com eles e graças a Deus voltei a esse contato na faculdade, lá em São Paulo, no Campus 2, Engenheiro Coelho, na região metropolitana de Campinas. Lá fiquei por 6 anos, depois retornei para o Acre, depois voltei novamente para São Paulo em 2018, numa sociedade, na tentativa de uma sociedade da advocacia. Acabou que não dando certo, passei 6 meses e voltei para o Acre e aqui estou estabelecido profissionalmente, realizado, próximo da minha família, próximo dos meus amigos. Então, estamos prontos para contribuir com a sociedade acreana, sempre dizendo que, embora advogado formado em Direito, sempre estamos abertos ao aprendizado, estudamos direto. Isso é bom. Advogado, né? As pessoas até brincam e dizem que não dormem, e acaba sendo verdade. A gente dorme muito tarde e acorda muito cedo. Se ele dormir cedo e acordar tarde, pode passar batido em algumas mudanças que foram feitas e ele não conhece ainda. Pode, sem contar que pode colocar o seu cliente em extrema desvantagem, né? É porque, como diz, né, o dito popular, o pulo do gato você sempre tem que saber. Porque em uma hora ou outra tem outra frase também, que o direito não socorre os que dormem. Não socorre. Você já sacou qual era a frase, né? Sim, o direito não socorre. Você concorda com isso? Concordo, até por causa do prazo, né? Do prazo prescricional, de você buscar em juízo aquilo que lhe causou algum dano, algum prejuízo, enfim. Então, para tudo tem um prazo. E se você dormir, você perde esse prazo. Só que e é aí o seguinte, a premissa torna verdadeira. Só que né? é algo muito complexo, né? Só isso aí para a gente avançar, porque senão a gente acaba... Sem problema. Mas assim, essa frase, ela contraria a ação rescisória, né? Que existe, que é legal, né? Existe, é legal. Mas aí, na verdade, é mais um dito popular, né? Então, se você for trocar por miúdos, em partes ela é verdade, em outras nem tanto. Mas serve como uma grande alerta, né? Para que tanto o advogado quanto os clientes não durmam tanto. Tira ali um cochilinho, mas desperte, porque senão a vida passa. Perder prazo, perder instância, meu não é legal. Deus, não. Perder prazo é, sobretudo, colocar o cliente em desvantagem e perder cliente. Advogado que perde prazo, imagina, a fama corre, já foi. Advogado que perde prazo não ganha clientes. Vamos lá, e nem causa, né? Nem causa. Vamos lá, então. O que te uniu à rede? A mim, pessoalmente, no singular? Sim. Na verdade, a gente costuma... Esse é o primeiro partido? Não, eu já fui filiado ao PT. Quanto tempo? Acho que uns 8 anos, por aí, foi. E isso não é motivo de vergonha para mim, hora nenhuma. Pelo contrário. Eu tenho orgulho de dizer isso porque eu preservo, em minhas convicções, as ideologias do PT, no molde tradicional. Não podemos ser radicais, não. Os partidos estão aí. Imagina, os partidos estão aí. Tem gente boa e gente ruim em todos os partidos, né? Na direita, na esquerda, no centro. E a Constituição nos assegura o livre exercício de agremiação, de sair, de entrar. No PT conservo grandes e valorosas amizades. Então, isso não me afeta em nada. Mas o que me uniu à rede é, sobretudo, os princípios, os ideais, a ideologia, a forma com que a rede se porta, o seu estatuto, o viés democrático que é extremamente exercitado na prática, de fato e de direito. As decisões não são verticalizadas, são decisões na horizontal, onde a Nacional nos dá total liberdade para que a gente possa discutir, para que a gente possa dialogar, para que a gente possa propor para a Nacional aquilo que as unidades, no caso, aquilo que o Acre entende de melhor para nós, levando em consideração a nossa realidade local. Daqui a pouco eu vou conversar com o Valdo de França, que eu falei também na abertura, que é o presidente regional do PSOL. Sim. Não vou nem perguntar porque já sei, então vamos avançar. Sim. Os dois partidos estão já
comum acordo com essa federação, né? E aí? Outros partidos poderão vir também? Na verdade, Muniz, a lei que determina a federação dos partidos, ela nos garante que de 2 partidos ou mais eles podem se unir para a federalização, né? E nós aqui no Acre temos conversado bastante, estamos bem alinhados com o pessoal local e a Nacional tem conversado, tem avançado. Muniz, eu vou tirar o Pode óculos. ficar à vontade. Se quiser tirar a máscara também, nós estamos mantendo o distanciamento aqui. Legal. Tá todo mundo já porque vacinado. acaba que embaçando o óculos com a máscara aí fica difícil. Eu não estou te vendo, só ouvindo. À vontade. Então, nós temos avançado bastante aqui no Acre com o pessoal e a rede nacional, como lhe disse antes, nos dá essa liberdade. Embora a rede nacional esteja conversando em âmbito nacional com a direção do PSOL, e isso tem nos deixado muito seguro. E algumas coisas têm avançado, outras ainda dependem do debate, porque na rede nós zelamos pelo o consenso progressivo. Nunca é demais a conversação, o debate, insistir numa tese, colher de todos os possíveis ali no debate os pensamentos contrários, respeitando as divergências. E isso é um dos fatores que tem nos aproximado muito. Então, com o pessoal no Acre, nós estamos bem avançados nas discussões e aguardando mais as diretrizes da Nacional. Mas aqui no Acre estamos bem alinhados. Legal. Os 2 partidos já têm, evidentemente, em mente os pré-candidatos ao governo nacional. Na verdade, o pessoal tem os candidatos majoritários. A rede não era prioridade para nós, candidaturas majoritárias. E sim candidaturas a federal, exatamente pela cláusula de desempenho, né? Que comumente chama-se a cláusula de barreira. Então, nós não temos nos organizado, não nos organizamos para apresentar candidaturas majoritárias. Mas, diante dessa possibilidade de federalização, nós iremos orientar os nossos filiados no sentido de apoiar os candidatos majoritários do PSOL. Então, esse é o pensamento presente, o pensamento da ordem do dia é esse hoje. Doutor, a verdade é que, por motivo alheio à nossa vontade, transformaram a política no chamado Fla-Flu, né? Foi, infelizmente. Os apaixonados pelo Bolsonaro e os apaixonados pelo Lula. Até que ponto isso é importante para a democracia ou não? É importante ou não? Olha, é uma pergunta... Aprimorar o nosso processo democrático. É uma pergunta complexa e, ao mesmo tempo, simples. Como a democracia nos permite uma visão ampla, eu acho que restringir o debate ou restringir qualquer forma do exercício da democracia é um princípio de dano. Então, eu acho que essa polarização não faz bem. Eu tenho convicção. São muitos os candidatos que se apresentam a cada pleito. E isso, tanto na esfera nacional quanto local, a cada ciclo se apresenta uma quantidade, bem vantajosa de nomes. E, no entanto, as discussões são sempre um e outro. Entendi. Como se não existisse o terceiro, o quarto, o quinto. Sim. Agora, na sua opinião, isso é prejudicial. Por quê? Porque a pergunta é em dois momentos. Porque, primeiro, que está claro aí que não estão levando em conta os partidos, e as pessoas, né? Exatamente. Mas seria esse o principal problema ou outro? Ou seja, de você acabar, digamos assim, legitimando o fundamentalismo? Sim. Ou é ou não é? É um prejuízo, é um risco, é um dano, sem dúvidas, ao meu ver. Respeitando quem pensa contrário a isso, mas naturalmente é um dano. Porque, veja, eu não posso dizer a você que só existe o preto e o branco. Para além disso, existe uma miscigenação de cores enorme. E que se eu botar na sua cabeça e você for um sujeito acomodado, você acaba que acreditando que o mundo é só preto e branco, quando na verdade não é. Veja, não existe só direita e só esquerda. Não existe só o centro. Entende? Não existe só Lula e só Bolsonaro. Existe uma série de outras ideologias que são postas à aprovação da sociedade. No entanto, as redes sociais, os partidos políticos, a grande mídia acaba, às vezes, tendenciando a sociedade
aquilo que lhe convém, ou aquilo que convém aos grandes partidos, o que acaba colocando os demais candidatos em prejuízo, em detrimento desse direita ou esquerda, ou dessa polarização, ou ou dois. Vamos aprofundar ainda mais, é Sim, importante a sua opinião. Na sua opinião, isso acontece muito mais por mérito de Lula e de Bolsonaro, aí não tem partido, é eles dois, são eles dois. Ou por incompetência de outras lideranças, de outros partidos, que não se apresentaram como, digamos assim, como opção, como uma alternativa, como a gente pode chamar de terceira via. Sim. Eu acho que a gente responsabilizar os demais candidatos em detrimento dessa desvantagem, eu acho que não seria razoável. Até porque são pessoas que se esforçam, batalham, estão nas redes sociais constantemente, que é o meio que dispõe a elas de aparição pública, no entanto, numa escala muito menor do que um grande jornal, do que uma grande TV, uma grande mídia. No entanto, isso acaba acontecendo em razão daquilo que convém aos grandes partidos, aos grandes líderes, quando, no período da ocupação do cargo público, acaba servindo para eles como uma manutenção naquele cargo. Então, você acaba que servindo ao povo com aquilo que lhe convém futuramente. Então, você usa a máquina pública não para cumprir a finalidade devida, a finalidade prescrita na Constituição, mas acaba se apropriando dela para que aquilo sirva como um instrumento de manutenção, fazendo daquela ocupação temporária vitalícia. O que é mais um erro grave que nós precisamos superar. E é nesse sentido que nós da rede acreditamos nessa alternância de poder, que você não tenha cadeira cativa. Nós somos o único partido, Muniz, no Brasil, que não, pela nossa previsão estatutária, não é permitido a recondução ao cargo por mais de um mandato. Então, por exemplo, se aqui no Acre determinada figura se elege para deputado estadual, ele tem direito a mais uma única vez. Depois ele precisa ser guindado a uma outra função pública, vereador, prefeito, governador, senador, deputado, não mais. Para que a gente coloque na prática aquilo que está previsto em nosso estatuto. Quer cadeira cativa, preste concurso público. Então você não aprova essa história do político profissional? Não, imagina, é um absurdo. Eu acho que profissão é aquilo que você exerce muito antes de se dedicar à política. Por exemplo, a minha profissão é ser advogado. A sua profissão é jornalista, a do outro é ser pedreiro, é ser professor, é ser mecânico. Você tira um tempo, um período da sua vida para servir o coletivo, para servir a sua comunidade. Depois você volta à sua função. Mas parece, Muniz, que isso é uma ofensa ao ego de algumas pessoas. É como se você estivesse retroagindo. Entendi. Você se tornasse deputado federal hoje e depois você voltasse a apresentar um programa na TV Rio Branco. Em que isso lhe ofende? Não é sua profissão? Não é ego exagerado demais você achar que precisa ficar em Brasília a vida toda? Isso não vai diminuir ninguém. Não imagina, pelo contrário. Pelas conversas que você tem, doutor, com os membros da direção nacional dos dois partidos, do seu e também do PSOL, vocês tem alguns critérios, né, para receber alguns partidos. E aí eles podem ser só de centro-esquerda, de esquerda, ou pode ser também aqueles que estão ali, meio direita, ou não. Meio híbrido. Sim, híbrido. Nem direita nem esquerda. Tem até os como é que chama, os que são geneticamente modificados. Exatamente. Tem muitas nomenclaturas aí no meio, né? Mas então, Muniz, o que nos une... Eu fiz essa pergunta, sabe por quê? Sim. Não é pejorativo, não. Não, imagina, gente, fica à vontade. Aqui não estou do lado nenhum do outro. Coincidência ou não. Sabe quantos partidos registrados tem no Brasil, legalmente? 37. Sim, exatamente. É o número de facções criminosas também. Meu Deus. É só Sim, que coisa, né? Não é por acaso. Será que é por acaso? É uma coincidência. Coincidência. É uma coincidência. É uma coincidência, melhor assim. Então, o que nos une é o modelo programático. É lógico que, como eu lhe disse, na rede, nós respeitamos os pensamentos contrários. Nem todos filiados da rede pensam igual a mim, igual a Marina, igual a Luiz Helena, nem deve ser igual assim, ao Randolfo. Não, imagina. Qual seria a beleza da democracia se eu não pudesse aprender com o pensamento contrário, que pode ser o seu em determinado momento e outro é o meu. Essa é a beleza da democracia, é se permitir que essas diferenças não nos façam ou não nos tornem inimigos, mas que nos dê um aprendizado sem igual, para que a partir desse convívio, nessas diferenças, a gente crie algo que possa ser benéfico para o coletivo.
Então, dentro dessa perspectiva, o que nos une, sobretudo, é o pensamento de melhor servir, respeitando, sobretudo, os pensamentos contrários, garantindo as liberdades das siglas partidárias. O fato da federalização não nos impõe e nem deve impor a qualquer outro partido um segmento privado, de dizer tem que ser assim e se não for assim não vou me unir, me federalizar com você. Não, não é dessa forma. Vai ser criado um estatuto entre as nacionais dos partidos e esse estatuto é que vai nos dar as diretrizes, vai nos dar digamos assim, o norte para onde nós vamos seguir e como vamos resolver alguns dos impasses que, porventura, vão surgir naturalmente. Então, veja, vai ser criado um estatuto com a direção nacional da rede, com a direção nacional do PSOL e com a direção nacional de outro partido que, porventura, vier a associar-se conosco. E esse estatuto é que vai reger como vai ser a nossa conduta, os nossos comportamentos. Fazer um pequeno comentário aqui, em seguida uma pergunta. Sim. É importante isso aqui. A gente sabe que a democracia nasce na urna, né? Sim. Sabemos também que o aprimoramento da democracia passa pelo fortalecimento das instituições. Isso. Partidos são instituições. São instituições, exatamente. Há quem diga que essa história da federalização é um artifício de alguns partidos para, de certa forma, sorrateira, buscar meios para sobrevivência e tal e tudo mais. Outros acham que não, é legal, é um meio limpo, eu também penso assim. Sim. Qual a sua opinião sobre isso? Você acha que isso pode, de certa forma, fortalecer, de fato, o nosso processo democrático ou não? Pode. Veja, Aristóteles fala que a democracia, o exercício político é para servir o povo. No entanto, quando você detém o poder, segundo parafraseando Aristóteles, você pode, dentro do governo, servir o povo ou se servir do povo. Se você usar a democracia de forma coletiva para servir o bem comum, como as orientações de Aristóteles, não tem nada melhor do que você usar esse instrumento para servir o coletivo. No entanto, se for o contrário disso, é extremamente danoso. Na prática, respondendo a sua pergunta, se nós, enquanto lideranças parlamentares, usarmos esse mecanismo para fraudar ou para se beneficiar do povo, seguramente vai ser um dano sem tamanho. No entanto, não é com esses olhos que eu vejo essa possibilidade. Até porque tem algumas regras, né? Sim, imagina. Por exemplo, quem sair antes dos 4 anos vai ter que submeter a alguns, digamos assim, alguns castigos. Sim, alguns castigos. Não vai poder federalizar com outro partido algumas até penalidades. o cumprimento do prazo, não vai poder usufruir do fundo partidário, não vai, e o mandato, porventura, desse... Não, aí eu estou trocando. Seria o partido que deixar a federalização. No entanto, se o candidato majoritário deixar a sigla, ele não sai com o mandato fica. Mas já estou ligando para o senhor, já estou questionando. É desse jeito. Se não for aqueles lá que ligam de fora só para roubar os bandidos. Então, Muniz, eu acho, para nós da rede, isso não faz a menor interferência, o menor sentido. Porque nós já não temos o fundo partidário. Nós vivemos sem o fundo partidário. Inclusive, nós da rede defendemos que os partidos políticos devem se manter com a arrecadação dos seus filiados e não com dinheiro público. Entendi. Então, para nós, isso, a ordem não altera. Entende? Conversei aqui com André Silva, advogado, jovem advogado, porta-voz da Rede de Sustentabilidade. Doutor, foi um prazer recebê-lo aqui. Querendo acrescentar algo ou falar alguma coisa, eu estava a fim de falar e eu, por um motivo ou outro, não lhe deu oportunidade, pode fazer isso agora. Imagina, contemplou bastante aquilo que nós estávamos programados para a conversa de hoje. Mas, em nome da rede, Muniz, agradeço o espaço. É sempre bom ouvir o seu jornal, parabenizar pelo seu desempenho e dizer que nós da Rede de Sustentabilidade no Acre estamos sempre à disposição para recebê-los, para dialogar, seja com qualquer força política, de direita, de esquerda. Isso não enfraquece o debate, nem nos faz ser menor e nem menor. Nem maior e nem menor conversar com direita, com esquerda, com centro, com quem não tem nenhum vínculo partidário. Enfim, nós somos não melhor e nem pior do que ninguém, mas nós estamos aqui com o único intuito de servir a sociedade. Temos nossa profissão, cada um de nós temos a nossa profissão, não somos políticos de carreira,
não queremos isso, mas se algum dia tivermos que servir a sociedade através de um mandato, estamos dispostos e depois retornaremos para a nossa função de origem. Legal, o senhor me fez lembrar a Mangueira, nem melhor nem pior, apenas uma escola diferente. Isso, exatamente. Sucesso, foi um prazer. Obrigado, tá? viu? Bom trabalho. Valeu. Depois do intervalo, eu volto para conversar com o Valdir França. Ele é assistente social, servidor público, sindicalista e presidente regional do PSOL. Agora, faltam 10 minutos para as 12 horas. Até já.